Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, é isso que diz Provérbios no capítulo 10, verso 22. E eu creio que essa palavra é uma palavra que pode nos abençoar muito. Saiba disso, que seja lá qual for a bênção que você está procurando, a fonte real, aquela que realmente abençoa e não traz prejuízos e não traz consequências ruins, é a bênção que vem do Senhor. E eu quero orar para que essa bênção se instale na sua vida hoje, antes de nós ministrarmos essa palavra ao seu coração, a palavra do Senhor ao seu coração. Eu quero orar e pedir que Deus derrame sobre você a bênção dele, essa bênção que enriquece e não traz dores. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, ó Deus, nos reunindo via internet, ó Deus, para que a palavra do Senhor seja ministrada aos nossos corações. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nesse momento nos envolva, a mim que estou aqui desse lado da tela e aos queridos e queridas irmãs que estão do outro lado da tela, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ela seja derramada na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, sobre sua casa, sobre seus familiares, ó Deus, sobre aqueles que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, e que cada um que estiver nessa condição de enfermidade tenha uma experiência com o Senhor no dia de hoje, ó Deus, uma experiência que faça com que essa pessoa ache em Ti, ó Deus, a cura, o consolo, o alívio para a sua dor, para a sua situação. Nós oramos e pedimos que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém. A palavra que nós queremos compartilhar com vocês hoje se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, versículos 3 a 9, e diz assim a palavra de Deus: havia 4 leprosos junto à porta da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao rei que está no palácio. Aleluia! Eu nunca me canso desse texto. Esses 4 homens sempre me impressionaram com suas ações e decisões. Gente que não desiste, que pensa, que reage, que compartilha, enfim, gente que tem muitos traços de Jesus de Nazaré.
Gente assim é uma inspiração para quem quer que esteja no estado físico ou emocional em que esteja. Por isso, sempre vai valer a pena ler sobre a relação de Deus com esses homens e os resultados, as consequências disso aqui. Deus certamente abençoa decisões como essas, decisões coerentes com a vontade dele, decisões coerentes com a esperança, decisões coerentes com a fé. Você já pensou no que poderia acontecer se você decidisse mudar a sua vida dando um passo de fé no meio de uma vida que talvez a sua esteja desgastada pelo sofrimento, pelo desânimo, pela tristeza, ou até mesmo destruída por causa de decisões erradas tomadas no passado? Eu sei que você já pensou nisso. Essa história fala exatamente dessas coisas. O que acontece quando alguém do povo de Deus, mesmo estando na pior, decide por um futuro melhor ou diferente? Então, eu quero relembrar com vocês rapidamente o contexto dessa situação aqui. O caldo tinha azedado na cidade capital de Samaria. Samaria, como vocês sabem, era a capital do reino do norte, de Israel, que agora estava dividido em Israel e Judá. Então, Samaria era a capital do reino do norte. Havia um cerco à volta da cidade. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele estava em guerra contra Israel. Ninguém entrava na cidade ou conseguia sair da cidade. E o profeta Eliseu estava sendo culpado dessa situação, porque pouco antes disso que nós lemos, esse exército, uma parte desse exército sírio, eles vieram para matar Eliseu. Eles vieram para matar Eliseu. E Eliseu, um profeta de Deus que era, ele conseguiu levar uma parte do exército, um destacamento do exército, até dentro de Samaria. Porque quando ele orou ao Senhor, ele pediu para Deus cegar a vista daqueles soldados. E Deus fez isso. E aí Eliseu os trouxe até dentro de Samaria. E nesse momento, o rei de Israel falou assim: Eliseu, vamos matar esses soldados. E Eliseu falou: não, de jeito maneira, vocês têm que dar comida para eles, alimentá-los, e depois que eles estiverem alimentados, vocês devem soltá-los, deixá-los ir embora. Então, naquele momento, eles fizeram o que o profeta mandou. E agora o que acontece? Esse exército, esse destacamento, juntamente com outros soldados, voltam para Samaria, e estão fazendo cerco na cidade. E o rei de Samaria falou assim, o rei de Israel fala assim: é culpa de Eliseu, se ele tivesse deixado a gente matar aqueles soldados, não teria tanto soldado aqui na porta da nossa cidade. Então, a misericórdia não tinha dobrado o coração daqueles soldados. Infelizmente, nem sempre o amor, a bondade, a misericórdia comovem as pessoas. Nem sempre isso muda as pessoas. Nesse ínterim, 4 homens leprosos que, por causa da lepra, como vocês sabem, não podiam ficar na cidade, eles aparecem em cena e se veem num dilema, o velho dilema que a gente conhece, aquela coisa que a gente fala: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles não podiam entrar na cidade porque não adiantava, já que lá não tinha comida. Ficar onde eles estavam também significava morrer de fome. Então, a resolução, o que eles acharam melhor foi ir até o acampamento dos sírios para pedir comida.
E isso poderia significar a morte deles, como eles poderiam encontrar comida, que é o único lugar onde tinha. E quando não se tem nada a perder, fica mais fácil, eu sei, tomar uma decisão. E eles tomaram a decisão, uma decisão que mudou a vida deles, mudou a vida do povo de Samaria para melhor, para muito melhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o que acontece quando um cristão, alguém que tem fé, que acredita em Deus, decide por um futuro diferente. Todos nós sonhamos com um futuro melhor, mas pouquíssimas pessoas se empenham por um futuro melhor. Nós, cristãos, não acreditamos em karma. Nós não acreditamos que a gente tem que carregar um peso na vida porque fizemos alguma coisa na vida passada. Não acreditamos nem nisso, nem em reencarnação. Portanto, não acreditamos que a gente tenha que viver mal por causa de alguma coisa errada que fizemos numa vida que passou. Nós não acreditamos em nada disso. As nossas vidas podem mudar se a gente tiver disposição e coragem para fazê-lo em nome de Jesus. Mas o que acontece quando a gente decide e vai à luta? O que acontece quando as nossas decisões são compatíveis com a vontade de Deus? Primeira coisa, Deus faz com que a gente tome outra proporção. Deus faz a gente parecer maior do que é na realidade. Deus faz a gente parecer um exército. É isso que está no versículo 6. Gente, certas coisas que Deus faz são realmente impressionantes. O arsenal de efeitos especiais do céu é algo fora do comum. Aqueles 4 leprosos decidem pelo acampamento dos sírios, que era a única possibilidade plausível, até porque as outras 2 nem eram possibilidades, eram morte na certa. Isso significa que foi uma decisão pensada, eles conversaram entre si, eles arrazoaram entre si e decidiram. E aí eles vão até o acampamento dos sírios. Quando eles estão chegando, apenas 4 homens trôpegos. Deus faz com que aqueles seus passos soem como o som de muitas carroças e cavalos, como se exércitos enormes estivessem chegando ali. Aquele barulho ensurdecedor apavorou os soldados sírios, o acampamento dos sírios, de tal maneira que eles deram no pé, largaram tudo, não quiseram nem saber do que se tratava, deixaram para trás ouro, prata, roupa, comida, os animais, ficou tudo para trás. A lição aqui é muito clara, gente. Quando nós damos um passo de fé, Deus faz o resto. Se você der um passo de fé para se ajudar, ou para ajudar a sua família, ou para ajudar os seus amigos, ou até mesmo gente que nem faz parte do seu círculo de amizades, pessoas estranhas, pessoas menos favorecidas, se você tiver tomar essa decisão de ajudar, Deus vai fazer com que o seu passo, com que aquilo que você está fazendo, que parece pouco, se transforme em um tropel, em algo muito grande, porque quando a gente dá um passo de fé, Deus faz a gente crescer de tal maneira que ficamos parecidos com um exército. Um passo de fé, de acordo com a vontade de Deus, faz algo tremendo. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é o seguinte: quando a gente dá um passo de fé, o inimigo, ele vai se levantar, mas ele vai se levantar e vai ter que fugir. É isso que acontece no versículo 7. Dar um passo de fé não significa não encontrar mais resistência. Pelo contrário, às vezes por um pequeno período a situação fica ainda mais difícil,
porque o inimigo não se entrega tão facilmente. Tem um adesivo de carro que eu acho muito engraçado, fala assim, ora que melhora. Ore que melhora. Quem falou? Não é assim, ore que melhora. Você faz uma oração, as coisas já mudam. Não é assim, as coisas não são rápidas assim. E o inimigo também não fica sem lutar. Mas como diz Jesus em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o nosso adversário, aquele que finge ser um leão, o diabo, ele foge quando a gente persevera na fé, na decisão que tomou e vai e faz. O tempo todo nós somos alvos dos ataques do inimigo, mas quando a gente decide dar um passo de fé e dá, ele acaba saindo correndo. Jesus ficou firme na sua tentação no deserto e o inimigo teve que ir embora. Dali a pouco ele volta para importunar Jesus, mas Jesus firme e ele tem que sair. Então decisão é algo muito importante na vida da gente. Uma pessoa decidida enfrenta o que for preciso para alcançar o seu objetivo. Um crente decidido a dar um passo de fé, afugenta o adversário no trabalho, na família, no ministério, em qualquer lugar ou situação. A fé é uma arma poderosíssima nas mãos de quem se decide a usá-la, porque o inimigo não tem argumentos contra ela. Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você. Quando a gente dá um passo de fé, Deus nos concede novidade de vida. Versículo 8. A vida daqueles homens, daqueles leprosos, era muito sofrida. Devia ser muito sofrida. Eu não faço nem ideia do que significa esse tipo de vida. Eles viviam em bosques, em cavernas, ao relento, eles viviam longe da família, eles não tinham acesso fácil às coisas, tudo era muito complicado, tudo era muito difícil, além da discriminação, devia ser uma coisa terrível. Mas nesse dia, por causa da ousadia deles, eles entraram numa tenda. A tenda aqui representa a mudança para melhor. Para o doente, a tenda representa a cura. Talvez para você, que está enfermo, a tenda aqui signifique a sua cura. Para quem está perdido, representa a salvação. Para aqueles que têm recebido muitas portas fechadas da cara, isso pode significar, a tenda pode significar a porta aberta. Enfim, essa tenda ela representa uma nova fase de vida, mas uma nova fase boa. Quando a gente dá um passo de fé, a vida muda. Muda para melhor. Muda para melhor. Eu quero dizer para você que se você estiver em conformidade com a vontade de Deus e se propuser a fazer alguma coisa, a sua vida vai mudar, vai melhorar, vai ser muito abençoada. Não importa quantas coisas você tenha que enfrentar, quantas coisas você tenha que suportar, mas o final delas vai ser uma grande bênção na sua vida. Quarta coisa, quando a gente dá um passo de fé, Deus entra com providência e pode até realizar os nossos sonhos. É claro que existe todo um contexto que eu não vou analisar aqui, não vou falar sobre isso, nesse aspecto de que Deus pode até realizar os nossos sonhos, mas pensa comigo, o que um leproso naquele contexto cultural poderia querer da vida quando não havia cura para o seu mal? Nós temos dias bons e dias maus, mas para aqueles 4 homens, ou para todos os leprosos da época, todos os dias eram ruins, todos os dias eram difíceis. Para quem está numa situação financeira quebrado, nenhum dia é bom. Para quem está enfermo, nenhum dia é bom, todos os dias são ruins. Então, tem muita gente que, quando perguntado como está a vida, brinca respondendo, eu estou vendendo o almoço para comer a janta.
Mas aqueles 4 homens, assim como muitas pessoas no dia de hoje, literalmente não tinham nem lixo para fuçar atrás de comida. Eu sonho com uma porção de coisas, a maioria delas, para ser sincero para vocês, são coisas supérfluas, como todo ser humano. Mas tem gente que sonha com coisa que é essencial para a vida, tem gente que sonha com comida. E eu não estou falando de gente gorda, não, de gente que tem compulsão por comer, eu estou falando de gente que não tem o que comer. Esses 4 homens aqui do texto estavam nessa. Mas quando eles deram um passo de fé, Deus lhes deu abundância. Deus lhes deu abundância. Deus pode fazer isso na sua vida. Se o seu caso é de um momento muito difícil, se você está enfrentando aquilo que a gente usa, aquela expressão, no pão que o diabo amassou, ou alguns dizem o pão que o diabo nem quis amassar. Deus pode mudar essa realidade. Deus pode realizar os seus sonhos, sim, Senhor. Agrada-te do Senhor, diz o Salmo, e Ele concederá os desejos do teu coração. Fique grato ao Senhor por tudo que Ele faz. Agradeça a Deus, ande com Deus, louve a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Se é só o pão que tem na sua mesa, não tem outras coisas, agradeça a Deus. Um dia desses você vai ver que Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Quinta coisa, quando a gente dá um passo de fé, Deus restaura a nossa alegria. Pensem na reação desses 4 homens ao se depararem com o acampamento vazio e a disposição deles. Tudo o que eles queriam era comida, mas chegando lá não tinha ninguém no acampamento. Imagine você chegando, eu não sei do que você gosta, cada pessoa tem um lugar da sua preferência que gosta de ir, que gosta de comprar, mas imagine você chegando no shopping e todas as lojas abertas, sem vendedores, sem ninguém, e tudo à sua disposição, sem precisar pagar, só pegar. Ou no supermercado mesmo. Está tudo lá, as gôndolas tudo cheias, sem ninguém no caixa, e você entra lá e não precisa pagar, é só pegar. É uma maravilha, não? Então, passado aquele primeiro momento de desconfiança, porque eles chegam sem ninguém, o que será que está acontecendo aqui? Aquela surpresa de encontrar o acampamento vazio. Passado esse primeiro impacto, a alegria tomou conta deles. Eles viram toda aquela comida e bebida e se empanturraram, comeram até passar mal, beberam até não querer mais e foram invadidos por aquela sensação maravilhosa de satisfação. Deus pode fazer isso com você também, assim como fez com ele. Não é conto de fadas. É algo que aconteceu. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. E Deus fez tantas vezes, não foi a primeira vez que Deus abençoou a gente assim e deixou alegre. Deus pode fazer isso na sua vida também. Estou indo para o fim. A sexta coisa, quando a gente dá um passo de fé, Deus nos dá mais do que a gente espera. Olha que coisa maravilhosa. Eles queriam comida e bebida. Para esses 4 homens que viviam uma vida reclusa, sem poder fazer parte da vida em sociedade, se a bênção parasse por aí, só comida e bebida, já seria uma vitória fabulosa, fantástica, mas não parou por aí. Como eles tiveram a ousadia de ir até o acampamento dos sírios, como eles se arriscaram, Deus, além de lhes dar comida e bebida, ainda permitiu que eles levassem ouro, prata e tecido que os sírios deixaram para trás na fuga que eles fizeram. Todos nós conhecemos o que Paulo diz em Efésios 3:20. Lá ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. E não é só que Deus pode, Deus vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus que faz, não é um Deus que só
pode fazer, ele além de poder, ele faz. A mendicância acaba aqui e agora na sua vida, na vida de quem quer que seja que anda com Deus. Se você ousar dar um passo de fé, Deus vai te abençoar com muito mais do que você sonha, muito mais do que você imagina, deseja e ambiciona, porque Deus sempre está à frente das nossas ideias. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos para nos dar aquilo que a gente deseja. É o que o Deus fala através de Jeremias. Deus pode fazer muito mais, e Ele vai fazer na sua vida. E por último, gente, quando nós damos um passo de fé, nós nos tornamos agentes de boas notícias. Versículo 9. Jornais, telejornais, são portadores quase que só de más notícias. A gente assiste e fica nervoso, a gente assiste e fica indignado, a gente assiste e fica triste. Aquilo não põe a gente para cima. Esses 4 homens aqui, diferentemente dos servos de Jó, não sei se você lembra da história de Jó, mas Jó estava um dia na sua casa lá e de repente começa a chegar um servo dele e fala: aconteceu isso, roubaram o seu gado, aconteceu aquilo, levaram os seus animais, aconteceu aquilo, seus filhos estavam fazendo uma festa, de repente a casa caiu em cima deles, matou os 10 de uma vez. Só notícia ruim. Diferentemente desses servos de Jó que vieram lhe trazer notícias ruins, aqueles que vivem pela fé, que andam pela fé, eles se tornam portadores de boas notícias. Da nossa boca, gente, a gente precisa pôr boas notícias, dar para o pessoal esperança, porque Deus é esperança, Jesus é esperança, o futuro para nós é esperança. Quem vive pela fé não tem medo de perder para os outros, não tem medo de ficar por baixo. Pelo contrário, quem vive pela fé torna-se semelhante a Ele, ou seja, passa a ser um canal de bênçãos para quem quer que seja, porque Jesus é um canal de bênçãos. Foi enquanto na terra, durante seus dias de humanidade, foi uma bênção, continua sendo uma bênção na vida de todos nós. É assim que é a pessoa que anda pela fé. Os 4 leprosos perceberam que havia o suficiente para todos, que mesmo compartilhando com a cidade que os havia rejeitado, eles teriam bastante para viverem muito bem. Esses homens eram fantásticos. Eles compartilharam com quem não queria nada com eles, que queria distância deles. Eu tenho um amigo que sempre me pergunta: Wilson, o que você quer de fulano? Eu falo assim: distância. Tem gente que eu quero distância, porque não acrescenta nada na minha vida, pelo contrário, só me causa mal-estar. Mas na verdade, a minha boca, ela precisa ser portadora de boas notícias, até para essas pessoas que causam mal-estar para mim, como era para esses 4 indivíduos aqui. Eles foram lá avisar a cidade que o campamento estava vazio e que a comida havia em abundância para a cidade. Gente abençoada, quem vive pela fé é uma bênção, e eu quero crer que você, meu querido, minha querida, é uma bênção. Vamos aprender com esses 4 homens leprosos que numa sociedade não tinham nada para acrescentar, mas eles eram muito mais virtuosos do que uma cidade inteira. 4 homens que tinham coração em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Ele assim nos permitir.